Fala aí, galera. Hoje vamos falar sobre a ordem de precedência dos operadores matemáticos quando a gente tiver mais de um operador diferente na mesma linha. Vou dar algumas dicas para facilitar a memorização dessa ordem e algumas dicas de como você escrever o seu código. E aí, para você me ajudar, você dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha e deixa um comentário no vídeo. Voltando aqui ao nosso projeto, no nosso tutorial, eu criei um arquivo chamado OP Matemáticos Ordem. E aí agora eu vou falar de dois conceitos que eu encontrei quando eu mudei de emprego de dezembro de 2021 até junho de 2022. Eu estava focado no meu emprego, estava 9 anos trabalhando na mesma empresa. Demorou um tempo para pegar o ritmo, para passar nas entrevistas técnicas. Depois de um tempo eu comecei a ficar mais esperto, né? E esses dois conceitos aqui, eles me ajudaram, porque eu já sabia da ordem de precedência dos operadores matemáticos, mas do jeito que eu coloquei aqui na minha cabeça, ficou fácil de memorizar. Me ajudou bastante nas minhas entrevistas técnicas e agora no meu serviço, né? E eu acho que ele pode ajudar você também. Então, primeiro é uma siglazinha chamada BODMAS, que ela é uma regra matemática. Você vai executando de cima para baixo a ordem da precedência. Então, brackets vem primeiro, brackets seria chaves, colchetes e parênteses, O, ordem of power, mais conhecido como expoente, D divisão, M multiplicação, A adição e S subtração. A segunda regrinha seria pendas, e eu achei ela mais interessante, porque ela é o que está mais associado à linguagem de programação. Basicamente, as linguagens de programação seguem uma regra muito parecida com essa daqui, e você pode traduzir ela para português. Então, P é parênteses, e em parênteses em inglês também. E é expoente, M multiplicação, D divisão, A adição e S subtração. E a gente vai ver que a diferença aqui, só que no BODMAS ele usa brackets, e no pendas é parênteses. E no caso aqui do BODMAS, a divisão vem antes da multiplicação. E aqui inverte um pouquinho. Como elas são mais ou menos associativas, principalmente para o nosso conceito, não tem tanto problema. Então, como é que fica o pendas? Será que o pendas pode ser aplicado no Python? Vamos ver. Parênteses. Sim, o Python, a primeira coisa que vai ser resolvida é o parênteses. Segundo a expoente, multiplicação e divisão. No caso da multiplicação e da divisão, elas têm a mesma ordem de precedência. O que a gente pode fazer para a gente manter o pendas aqui? A gente coloca MD, multiplicação e divisão. Segundo da multiplicação e da divisão. Adição, subtração, elas têm a mesma ordem de precedência. Então a gente coloca aqui, ó, AS. Multiplicação e divisão, como elas têm a mesma ordem de precedência, o Python vai executar o que tiver primeiro da esquerda para a direita. A mesma coisa para a subtração. Se eles tiver, o Python vai resolver da esquerda para a direita. A gente pode falar que o Python é mais ou menos pendas, e a gente pode utilizar o pendas para memorizar essa regrinha. Então ele é mais ou menos pendas. E aí, para a gente pegar os operadores que nós vimos no capítulo anterior, a gente pode colocar todos os operadores de divisão aqui também. Lembrando que o Python vai executar esses daqui da esquerda para a direita. Então vamos analisar essa expressão. 4 vezes 5 mais 3 vezes 7, dividido por 2 mais 12. Vamos executar aqui. O resultado é 42,5. E agora vamos analisar como é que o Python fez essa operação. Baseado aqui com o nosso pendas, né? O nosso mais ou menos pendas. Como a gente só tem multiplicação e divisão e adições, né? Então a gente sabe que primeiro a gente vai ter que resolver todas as multiplicações e divisões. Então o que o Python vai fazer? Ele vai fazer 4 vezes 5, que isso daqui é uma multiplicação, vai dar 20. 3 vezes 7 dividido por 2. Como a multiplicação está antes da divisão, a gente vai fazer da esquerda para a direita. Então 21 dividido por 2, mais 12. 42,5. E aí agora a gente resolve a divisão, né? Que é o último passo. E aí ficaria só as somas. 20 mais 10,5 mais 12. Dá 4,2. Vamos comentar essas linhas, né? Para ficar só o resultado da expressão. E agora vamos pegar essa outra expressão aqui. Um número bem grande. E aí eu vou utilizar o underline para a gente separar os números de 3 em 3. E aí você pode utilizar para ele deixar ele mais legível. Então esse número seria 3 quatrilhões, 602 trilhões, 879 bilhões, 701 milhões, 896 mil, 397. Ou seja, um número bem grande. Vamos executar aqui agora. Olha só, o número ficou bem pequeno. Por quê? Pegando aqui a nossa regrinha, o expoente vai ser executado primeiro. Então, expoente 2
elevado a 55, que é um número bem grande. Vamos pegar aqui o console do Python. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? Por exemplo, esse número aqui é um número bem grande. E aí se a gente dividir ele por esse número aqui, vai dar 0,1. Então, esse número dividido por esse número. Então agora vamos ser bem dramático, né? Olha só como é que pode ser catastrófico se você mudar a ordem da precedência dos operadores matemáticos, por exemplo, nessa operação. Vou executar aqui. A gente tem um erro de overflow. Overflow error. Como essa divisão vai retornar um valor float, um float point, e aí a gente vai elevar esse float à ordem de 55, o número resultante dessa operação vai ser maior do que a capacidade que um float pode armazenar. A gente pode tratar esse erro, dar um try. Overflow error. E dar um print é muito grande. E aí se eu executar, ele vai mostrar que este número é muito grande. Ou o que a gente pode fazer é tirar a parte fracionária, converter esse float só para o inteiro. No Python 3, ele tem a forma longa do inteiro, e pode armazenar esse número sem problemas, né? No caso do Python.2, você utilizava um long, né? Necessário da expressão, aí a gente converteria essa divisão para int, eleva a 55, e o resultado da expressão vai ser um número bem grandão aqui, ó. Você pode deixar ele bem grande mesmo aqui, ó. 100, 200. Mas se você colocar um valor muito grande aqui, aí ele vai dar um problema, e aí você vai ter que mexer no limite de uma conversão de string para mostrar o valor. No caso, o valor foi armazenado, mas o problema aqui é mais na parte de mostrar o valor. Agora vamos pegar esse exemplo aqui. Valor do produto 1, 10, valor do produto 2, 30, imposto do produto 12. E aqui a gente vai ter total pagar igual ao valor do produto 1 mais o valor do produto 2 vezes 0,12 mais o valor do produto 1 mais o valor do produto 2. Deixa eu pegar aqui, ó, pra gente ver essa obra de arte. Isso daqui é algo que eu vejo muitas pessoas que estão começando a desenvolver fazerem, não esse exemplo, tá? Mas algo muito parecido com isso. E aí eu vou dar algumas dicas pra gente melhorar esse código. Deixa eu imprimir. Essa expressão não tá errada, tá? Ela vai executar corretamente, né? A gente executou ela sem problemas. Você vai ver que tem uma soma repetida. A gente vai primeiro executar o que está dentro dos parênteses, depois fazer a multiplicação e depois fazer as somas. Como simplificar esse código e deixar ele mais legível para uma outra pessoa que venha fazer a manutenção desse código. E aí o que você pode fazer é desenvolver essas ideias. Por exemplo, o valor do produto 1 e o valor do produto 2 sendo repetido. O que a gente pode fazer é colocar soma valor produtos. E a gente coloca o valor do produto 1 mais o valor do produto 2. E a gente pode colocar agora imposto a pagar igual a soma do valor dos produtos multiplicado pelo imposto do produto. E aí agora a gente pode fazer o total, que seria só uma soma. Então, total a pagar igual a soma do valor dos produtos mais imposto a pagar. E aí a gente imprime total a pagar. Agora observe que a gente tem o seu código mais ou menos comentado. Você não precisa colocar um comentário, porque basicamente ninguém está comentando esse tipo de coisa por aí. E quando eu vi uns códigos muito parecidos com isso, ninguém estava comentando esse tipo de código. Você não precisa chegar aqui e comentar: esse aqui é o valor dos produtos. Porque agora já está claro que essa é a soma dos produtos. A gente tem um imposto a pagar, total a pagar é esse, e nosso código está muito mais claro do que esse daqui. Não que ele esteja errado. Quando eu for fazer uma revisão de código, eu vou perguntar: cara, por que isso daqui está acontecendo? E no caso, quando você também estiver na correria, o site está fora do ar, 6 horas da tarde, a empresa está indo para as cucuia, você vai se perguntar por que você tem essa soma aqui, né? E essa soma. Lembrando que o código ele tem duas audiências. O computador, que ele não está nem aí para isso. O computador, isso daqui é a mesma coisa. Você não tem nenhuma perda de performance em nenhuma das duas formas. Mas
para a pessoa que vai dar manutenção ao seu código, isso daqui é muito mais confuso do que um código parecido com esse. Você lembra que lá na frente eu falei que a multiplicação elas são mais ou menos associativas e a adição e a subtração elas são mais ou menos associativas? Eu vou mostrar aqui que floats, lembra o float da treta do episódio anterior? Ele é cheio de treta, viu, cara? Eles não são associativos. E dependendo da ordem de precisão que o seu problema necessita, você pode ter algum problema. E se você estiver fazendo algumas comparações, você pode ter alguns problemas também. Vamos lá pro console do Python. Então se liga nesse movimento aqui, galera. Curte só. 0.1. Vamos colocar ele num parênteses aqui para a gente ver a associatividade. Mais 0.2 mais 0.3. Ok? Agora vamos pegar o parênteses e mudar ele para cá. 0.1 mais parênteses 0.2 mais 0.3 fecha parênteses. E a gente vai ver que eles não são iguais, tá? Então, eles não são associativos. Se a gente arredondar, sem problemas. Mas aí, no caso do float aqui, essas duas operações elas não são associativas. Vamos aqui dar uma olhada. Isso daqui igual, isso daqui falso. Então, se você fizer alguma comparação com associatividade com floats, pode ter algum problema. Mesma coisa com as multiplicações, tá? Então, 0.1 vezes 0.2 vezes 0.3. E aí, a mesma coisa. Eles não são associativos. No caso aqui, se você deixar o float do jeito que tá, ele pode ter algum problema quando você estiver fazendo alguma comparação. Em alguns valores, tá? Então é por isso que eu falo que eles não são associativos. Eles são mais ou menos associativos. Então, pessoal, você lembra que a gente está aqui com o pandas aqui, tá? E a primeira coisa que aparece, a coisa que vai ser executada, que vai ser resolvida primeiro, são os parênteses. No caso de operações matemáticas, vamos pegar aquele primeiro exemplo nosso, né? Esse aqui. Se você tiver com dúvida com relação ao que está acontecendo, o que eu falo para pessoas que tenham menos experiências que eu, estão entrando, por exemplo, na minha equipe, que é um júnior, por exemplo, né? Eu falo, cara, proteja as suas multiplicações e as suas divisões com os parênteses, porque ela vai ser executada primeiro. Essa daqui é a mesma expressão que a gente tem aqui em cima, ela vai ser executada na mesma ordem de precedência, e aqui está claro que primeiro vai ser executado o que está dentro desse parênteses, depois o que está dentro desse parênteses aqui, depois o que está dentro desse parênteses, depois todas as somas. E aí o que eu falo é proteja suas multiplicações, as suas divisões, por exemplo, uma exponenciação também, proteja ela. Isso daí é o que eu falava antes. E aí eu vou falar agora um caso muito extremo que foi, eu não vou nem dar muito detalhe do que aconteceu, isso aconteceu só uma vez que eu vi uma pessoa ser demitida por causa de parênteses. Mas não foi porque ele fez uma exceção da matemática errada e aí você tá demitido, vai embora. Não foi isso que aconteceu, tá? Isso daí foi uma série de problemas que o cara fez, daqui foi no Canadá. E a cereja no bolo foi que ele resolveu pegar um código de 16 anos de idade e refatorar ele e colocar ele em menos linhas e colocar na ordem de precedência dos operadores matemáticos. Isso daí era em Java. Isso se aplica também para Python, tá, galera? Tirou todos os parênteses e colocou porque ele falava, não, se você mexe com Java, você tem que saber da ordem de precedência dos operadores matemáticos. E aí, ele introduziu no sistema um bug que demorou 4 meses para a gente encontrar no nosso sistema. Aí a conversa já não era mais se parênteses é bom ou ruim, tá? A conversa era o legal com a parte de vendas indo para os nossos clientes explicar que o dado que estava no banco de dados de 4 meses estava errado. Porque a função que ele mexeu lá, que, sei lá, poderia ser uma curva, poderia ser, sei lá, uma função linear, na verdade, em vez de ela estar assim, ela estava assim, né? E aí, a gente perdeu, ou a gente teve que dar meses de graça para alguns clientes por causa desse camarada, e aí foi desligado da empresa. Tá? Isso daqui é uma coisa bem extrema, tá? Eu não quero assustar vocês em relação a esse tipo de coisa. Mas eu nunca tive problema em colocar muito parênteses, entendeu? Eu nunca tive problema. Ninguém nunca reclamou para mim em colocar muito parênteses. No caso, nesse caso aqui, eu acho que não precisa de tanto, tá? Mas aí depende de equipe para equipe, tá?
Se você tiver inseguro com relação à operação que você está fazendo, mesmo porque eu tô utilizando valores aqui, e quando você estiver utilizando expressões mais complexas, você vai estar fazendo funções, né? E isso daqui, em vez de ser um valor, vai ser uma variável. Tipo, como esse exemplo aqui, né? E aí vai ser um pouco mais obscuro do que você ter 4 vezes 5, né? Então isso daqui é simples, né? Não é tão complexo assim. No caso, em algumas expressões você pode ter algum problema. A minha dica é proteja suas divisões e suas multiplicações com os parênteses. No caso daquele problema que a gente teve na empresa, que o cara foi demitido, eu me lembro de um engenheiro que foi o cara que escreveu a função 16 anos atrás. Ninguém nunca mais tinha tocado. O negócio está funcionando no Hella. Isso daí é um conceito universal, tá? Se o bagulho tá funcionando no Hella, tá? Tem 16 anos de idade. Ele falava, eu coloquei parênteses para mostrar a intenção. E aí eu mudei a minha ideia também em relação ao proteja. Em vez de você colocar proteja, você está colocando os parênteses para mostrar a intenção. É como se fosse um comentário, entendeu? Isso daqui é muito mais fácil de ler do que essa expressão aqui, ó. Principalmente às 6 horas da tarde. Você quer voltar para casa, está cansado, né? Daqui é muito mais fácil de ler. Bem tranquilo agora. Se você seguir aquela regrinha do PENDAS, aquele mais ou menos PENDAS, né? Lembrando que multiplicação e divisão, os operadores de divisão, eles têm a mesma ordem de precedência. O Python vai fazer da esquerda para a direita. A mesma coisa com a adição e a subtração. E aí você vai ter um modelozinho para você memorizar a ordem de precedência dos operadores matemáticos. Quando você estiver fazendo um teste técnico, você não precisa estar lá, parênteses, né? Expoente. Você já tem na cabeça PENDAS e aquela regrinha lá que a gente colocou no final. Eu utilizei, foi bom para mim porque eu já tinha automático na minha cabeça, já resolvia aquela questão num testezinho técnico e aí seguia para alguma coisa mais complexa. No caso dos parênteses, principalmente quando eu estava trabalhando em equipes onde tinham desenvolvedores de entrada e a equipe tinha muita rotatividade, eu sabia que os códigos eles iam ser desenvolvidos por desenvolvedores júniores. Eu falava, galera, proteja as suas multiplicações e divisões com os parênteses, no caso também de expoentes, com os parênteses. E aí fica mais claro para a pessoa que vai dar manutenção naquele código no futuro, né? Mas isso vai de pessoa para pessoa, de equipe para equipe. Eu nunca tive problema em alguma pessoa reclamar porque eu estava utilizando parênteses. Para falar a verdade, eu vejo o parênteses sendo utilizado toda hora, né? Mas isso também vai de equipe para equipe. Tem algumas pessoas que falam, não, eu acho que esse tem muito parênteses aqui. Aí, quando você estiver fazendo uma revisão de código com essa equipe e a equipe acha que tem muito parênteses, você se adapta. Mas agora você está confortável, né, em fazer esse tipo de operação matemática. E essa é a minha dica para você. O nome é Pyras e a gente se vê por aí.